Semana passada, o nosso irmão Tiago falou sobre a fidelidade de Deus. E hoje, nós vamos estar compartilhando um pouco sobre a fidelidade de Jesus. Você pode se perguntar, mas Jesus não é Deus? Então vai ser a mesma mensagem. É verdade, Jesus é Deus. Mas nós vamos estar meditando um pouco na fidelidade de Jesus como homem, como um Deus que se fez carne e habitou em nosso meio. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos chama a imitarmos as atitudes de Jesus, a trabalhar em nossa vida de forma que sejamos parecidos com Jesus. No versículo 8, continuando o texto, diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, na forma de homem, ele continuou sendo fiel, obediente a Deus. Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo, onde as pessoas estão em busca dos seus direitos, querendo fazer valer os seus direitos, e não é errado. Inclusive tem pessoas que dizem: olha, eu estando no meu direito, eu não abro nem para um trem carregado. E é normal, e é correto nós buscarmos o que é nosso de direito. Jesus tinha muitos direitos, porque no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, sendo em forma de Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas se fez carne, como homem, como um de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, Jesus ele chega para João Batista para ser batizado. Diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 13: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus ele poderia ter usado do seu direito e ter respondido para João: é verdade, João, é você que precisa de ser batizado. Mas Jesus ele abriu mão do seu direito de Deus para fazer a vontade do Pai, em obediência, em fidelidade. Versículo 15, Jesus porém respondendo disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então lhe permitiu. Veja que Jesus ele abriu mão do seu direito para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Em um determinado momento, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, naquele diálogo com a mulher samaritana, Jesus ele diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. O mais importante na vida de Jesus era a sua fidelidade a Deus, ao Pai. No jardim do Getsêmani, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus ele ora ao Pai, dizendo:
Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus poderia, como Deus, não passar por aquela situação. Ele poderia desistir daquela situação. Mas mais uma vez Jesus abriu mão do seu direito para obedecer ao Pai, por causa da sua fidelidade a Deus. No versículo 53 do mesmo capítulo de Mateus 26, quando os guardas chegaram para prender Jesus, os discípulos tentaram impedir, tentaram combater. Mas Jesus vai dizer no versículo 53: pensas tu que não poderia agora eu orar ao meu Pai, e Ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mais uma vez, Jesus tinha o direito de não passar por aquela situação, mas Ele abriu mão do seu direito, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua obediência a Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: ninguém tem o poder para tirar a minha vida, eu espontaneamente a dou, tenho o poder para dar e para tê-la de volta. Jesus, Ele se entregou, Ele abriu mão do seu direito, por causa da sua fidelidade ao Pai. Trazendo para as nossas vidas, todos nós buscamos ter direitos, buscamos os nossos direitos, e não há nada de errado nisso. Deus quer que nós tenhamos direito, mas a pergunta que Deus faz a cada um de nós: o que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito para fazer a vontade de Deus? Trazendo para o lado prático, nós podemos nos perguntar: por que eu não estava aqui na sexta-feira à noite, numa vigília de homens? Não, mas eu tenho o direito de descansar. Eu passei a semana toda trabalhando, muitos problemas. Sexta-feira também foi um dia cansativo. Eu tenho o direito de chegar em casa, de tomar um banho e descansar. É verdade, todos nós temos. Mas a pergunta é: o que nós estamos dispostos a fazer por amor a Deus, por causa da nossa fidelidade a Deus? Poderíamos nos perguntar: por que não estamos aqui nas quartas-feiras? Não, mas porque eu tenho o direito de estar em casa, assistindo um bom filme, vendo a televisão. Afinal, eu passo o dia trabalhando, andando de um lado para o outro. É verdade, todos nós temos esse direito. Mas a pergunta que nós fazemos é: o que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito, por amor a Deus, para cumprir o propósito para o qual Deus tem nos chamado? Jesus tinha e tem todo o direito como Deus, porque Ele é Deus, mas Ele esvaziou-se de si mesmo, e Ele vai dizer na sua palavra, por exemplo, podemos ver em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Voltando ao texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, a pergunta que nós precisamos nos fazer: eu tenho buscado imitar a Jesus? O que eu tenho feito para que a cada dia eu possa ser mais parecido com Jesus? Há uma frase no meio executivo que diz: as pessoas estão buscando o bônus, mas não querem o ônus, mas não estão dispostas ao sacrifício, a se submeter, a abrir mão dos seus direitos por amor a Deus. Todos nós temos direitos,
e precisamos preservar esses direitos. Mas o que nós temos feito em obediência a Deus, a sua palavra? Como está a nossa fidelidade a Deus? O que nós temos feito para seguir o exemplo de Jesus? O que tem nos tirado do nosso compromisso, dos cultos, dos momentos em família? Todo evento que há na igreja, por mais simples que seja, ele tem um objetivo: é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor, é trazer alegria ao coração de Deus. O que nós temos feito? Aonde nós estamos? Todos nós temos direito, mas o que podemos, o que devemos nos perguntar: o que eu estou disposto a abrir mão por amor a Deus, por causa da minha fidelidade a Deus? É interessante que Jesus, a fidelidade de Jesus a Deus não é em vão, porque Deus ama. E se você vê no Mateus, depois do batismo de João, no capítulo 3, Deus diz com grande alegria: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós estamos buscando ter uma vida de fidelidade diante de Deus, nós trazemos alegria ao coração de Deus. Existe um cântico que diz que Deus, quando está alegre, Ele dá até presente para quem não merece, e é verdade. A graça de Deus nos alcança, e Ele já tem nos dado muito mais do que nós merecemos, porque Ele já tem nos dado em Cristo Jesus a vida eterna. E a nossa fidelidade a Deus, ela não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro e vai transbordar. Algo que transbordava na vida de Jesus, que as pessoas que estavam em volta de Jesus percebiam o quanto Ele era amado de Deus. Quando Jesus falava, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus concluiu o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Qual era a autoridade de Jesus, se Jesus havia aberto mão de ser Deus para se tornar um homem? A autoridade de Jesus era no exemplo. Ele falava o que ele vivia, e ele vivia aquilo que falava. Uma fidelidade que não veio por acaso. Jesus buscava estar próximo de Deus. Em vários textos nos evangelhos nós vamos ver Jesus se retirando para orar, para estar na presença de Deus, para estar em comunhão com Deus. Nós temos seguido o exemplo de Jesus. Naturalmente as pessoas, próximo a esse texto que foi lido em João capítulo 11, no versículo 22, quando Jesus chega para ver Lázaro, e Lázaro já estava morto, e no versículo 22, versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Porque Marta via o quanto Jesus era fiel a Deus, e sabia que Deus honra a fidelidade das pessoas. Deus honrava Jesus por causa da sua fidelidade, do seu compromisso a Deus. Muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, somos seguidores de Cristo, mas será que nós temos buscado imitar a Jesus no nosso compromisso com Deus, no nosso compromisso com a sua obra, no nosso compromisso com o propósito para o qual Deus tem nos chamado? Ou estamos simplesmente fazendo valer o nosso direito? Eu tenho o direito de ficar em casa, eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito. Todos nós sabemos
E Deus sabe também. Mas a pergunta: o que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito para fazer a vontade de Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Deus, como nós cantamos, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe dos nossos direitos, das nossas intenções. O que nós temos feito para glorificar a Deus, o que nós temos feito para demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Domingo passado nós vimos a fidelidade de Deus para conosco. O nosso Deus não muda. O nosso Deus foi fiel no passado, Ele é fiel hoje, e Ele será fiel eternamente. A pergunta é: o que nós temos feito em relação à nossa fidelidade a Deus? O Evangelho não deixa de ser um desafio para cada um de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um desafio, porque não queremos muitas vezes abrir mão daquilo que nós temos direito. Nós só queremos receber, na maioria das vezes. Nós só queremos as bênçãos, não queremos sacrifício. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Servir a Deus, a um Deus perfeito, a um Deus fiel, é um desafio diário. Cristianismo é a diferença das outras religiões, porque é um desafio diário. É um relacionamento com Deus, cultivado diariamente. E Jesus nos dá o exemplo perfeito, e Ele tem nos chamado a sermos seus imitadores, a sermos suas testemunhas do que Ele fez. Como homem, Ele nos mostrou que é possível sermos fiéis a Deus, mas precisa trabalharmos em nossos corações, estarmos dispostos, assim como Jesus abriu mão dos seus direitos. Em muitas vezes, nós precisamos abrir mão de nossos direitos para fazer a vontade de Deus, para obedecermos a Deus, para sermos fiéis ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. O que nós temos feito? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como está a nossa vida? Como tem sido o nosso testemunho? O que as pessoas que estão à nossa volta têm visto em nossas vidas? Exemplos de fidelidade, de compromisso, ou apenas temos falado que somos cristãos? E Jesus vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele. E assim como Jesus, ele foi fiel ao Pai, ele é fiel nas suas promessas para com as pessoas, porque Jesus também
é Deus. E Ele disse que sempre estará conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, para que possamos ter uma vida que agrade a Deus, que um dia possamos ouvir da voz de Deus: este é o meu filho, que tem me dado alegria. Assim como Ele disse para Jesus, assim como Ele disse para servos fiéis como Jó: viste meu servo Jó, em que na terra não há outro igual, homem justo, reto, que se desvia do mal. O que nós temos ouvido de Deus sobre nós, o que nós temos feito como obediência à vontade de Deus. Todos nós temos direito, e Deus sabe, mas o que precisamos nos perguntar é: o que eu estou disposto a abrir mão para fazer a vontade de Deus? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a compreensão da sua palavra, da sua vontade, que possamos viver a cada dia de nossas vidas, buscando obedecer, buscando ser fiel, assim como Jesus foi fiel ao Pai, que possamos ser fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.